horas. Então posso ir até 10 para as 9, mais ou menos, né? Tá bom. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Estou muito feliz de estar aqui juntamente com os irmãos esta noite. Agradecer ao irmão Leandro pelo convite, pelo privilégio de estar compartilhando com os irmãos um pouco da palavra de Deus. Para ganharmos tempo, irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Todos encontraram? Vamos ler. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Podeis assentar, irmãos. Gostaria de fazer algumas considerações importantes antes de começarmos a exposição. O apóstolo Paulo estava preso na cidade de Roma, quando recebeu a visita do irmão Epáfras. E o irmão Epáfras, que é o fundador da igreja e era o pastor daquela igreja, trouxe algumas notícias boas para o apóstolo Paulo. Ele relata, que é com base no que Paulo diz no capítulo 1, que os irmãos estavam crescendo no Senhor Jesus Cristo, estavam amando uns aos outros por causa da esperança da volta do Senhor Jesus. E Paulo se alegrou muito e deu graças a Deus e orou por eles para que eles pudessem crescer mais em sabedoria e no conhecimento do Senhor. Mas também Paulo não recebeu somente notícias boas. Falsos profetas infiltraram-se na igreja com falsas doutrinas, uma mistura de cristianismo, gnosticismo, filosofia grega, judaísmo legalista e misticismo, irmãos. Heresias que estavam perturbando a paz da igreja, a paz dos irmãos. E aí, é claro que Paulo escreve essa carta com o primeiro propósito para elogiar os irmãos pelo amor que eles estavam tendo uns pelos outros, que Paulo era um pastor que reconhecia o valor das pessoas, ele era sensível com isso, ele elogiava as pessoas, não é? E então, ele começa a escrever também sobre as falsas doutrinas que estavam infiltrando-se na igreja. Ou seja, essa carta aos Colossenses é uma carta apologética. Dizem os teólogos que ela é a carta mais cristocêntrica de toda a Bíblia. Se nós fôssemos resumir a carta aos Colossenses, e se eu fosse dar um título para a carta aos Colossenses, eu colocaria Cristo, Cristo e Cristo. Somente Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Mas aqui nos primeiros versículos, Paulo vai dizer, vai ensinar e expor para os irmãos o que nós conhecemos, o pastor também conhece,
que é a doutrina da nossa união mística com Cristo. Nesses 3 primeiros versículos, os 4, não é? Porque o 4 fala da escatologia. Ele diz o seguinte: portanto, e aqui já vai a primeira observação, esse portanto aqui, essa conjunção, Paulo está nos informando no texto que o que ele vai dizer a partir do capítulo 3 é consequência do que ele falou nos capítulos 1 e 2. O que é que diz o capítulo 2? Paulo, no capítulo 2, ele combate as heresias que estavam infiltrando-se na igreja. Ou seja, era o judaísmo legalista que dizia que para os irmãos serem aperfeiçoados e serem santificados, eles deveriam guardar-se de determinadas comidas, determinadas bebidas, guardar o sábado, não é? Calendário judaico, festa de Pentecoste, festa de tabernáculos. Eu acho que hoje no Brasil, pastor, já está tendo bastante isso aí, né? Tem gente comemorando o dia de Pentecostes, né? A Páscoa, a nossa Páscoa, para quem não sabe, é a nossa Santa Ceia. Todas as vezes que nós celebramos a ceia, nós estamos celebrando a Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa. Ele foi sacrificado por nós. Então, portanto, se fostes ressuscitados, o leitor mais observador vai dar uma olhada nesse texto, esse se aqui, parece que é dúvida, né? Será que nós ressuscitamos com Cristo ou não? Uma tradução melhor desse primeiro versículo seria: tendo em vista que vocês já ressuscitaram em Cristo, ou seja, vocês já ressuscitaram com Cristo, por causa do seu sacrifício na cruz. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. É claro que nós, como vivemos no tempo e no espaço, nós somos seres humanos, e Paulo, a Bíblia também faz isso, porque há uma linguagem de acomodação que Deus utiliza para falar de coisas espirituais. Não tem como, nós temos que utilizar a linguagem humana sobre questão de volume, altura, profundidade, tempo, espaço. Isso não quer dizer que Deus esteja sentado num trono físico em algum lugar do universo, né? Isso aqui é só maneira do autor bíblico expressar alguma verdade espiritual. Então, a linguagem nossa, ela é limitada. Mas o que é que Paulo está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que Deus e Cristo dominam o universo. Ele reina e Ele domina todo o universo. Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele é o Criador de todas as coisas. Por que que Paulo fala isso? Porque para os gnósticos, que eram os falsos profetas que estavam infiltrando-se na igreja, eles diziam que quem criou os céus e a terra foram, vamos dizer, uma hierarquia de anjos que criaram os céus e a terra. E Paulo combate essa heresia no capítulo 2, mas isso já é outro assunto. Por isso que Paulo fala isso. Quem reina, quem domina os astros do mundo, toda a natureza, não são esses anjos que vocês dizem que criaram, os falsos mestres dizem que criaram. Foi Cristo, por isso é que Ele está assentado à direita do trono da glória com o Senhor Deus. E por causa disso, versículo 2, pensai nas coisas lá do alto, não as que são aqui da terra. O que é que Paulo está querendo dizer? Que o nosso ponto de referência, tudo que nós formos fazer, tudo que nós formos pensar, tudo que nós formos realizar, nós temos que ter o nosso ponto de referência no alto, nas coisas de cima, né? O ponto de referência para as minhas decisões, para o que eu penso, para o que eu falo. A minha visão de mundo tem que estar, ela tem que ter o fundamento nas coisas de cima. Por que que Paulo fala as coisas de cima? Porque ele vai fazer o contraste com o que os falsos profetas estavam ensinando, que eram as coisas de baixo, que era observação do sábado, né? Visões de anjos que eles estavam tendo, né? E nós sabemos que tem algumas seitas que foram fundadas por causa de visões de anjos. Alguém já viu aquela dupla que anda de calça preta e camisa branca por aí? Então, eu não vou falar o nome, os irmãos já sabem, não é? Sei que os irmãos já sabem. Essa seita, ela foi fundada, o seu fundador, Joseph Smith, ele disse que teve visões de anjos, o anjo Maroni, e esse anjo veio trazer novas revelações sobre o Evangelho, fora o que está na Bíblia Sagrada. Por isso que eles usam a Bíblia e usam o livro deles. Alguém sabe dizer o nome? Os Mormons, né?
Então, graças a Deus que temos Gálatas capítulo 1. Se vier um anjo, ou eu mesmo, o apóstolo Paulo, pregar outro evangelho, que eu já preguei para vocês, diferente do que eu já preguei para vocês, seja amaldiçoado. Seja amaldiçoado. Ele fala isso 2 vezes. Então, se alguém chegar dizendo para você que teve visão de anjo, que o anjo mandou você fazer isso ou aquilo, fora do que está na palavra, maldito. Palavra forte, né? E o brasileiro eu sei que ele é sensível, ele é carinhoso. Esses termos da Bíblia muitas vezes parecem pesados. Mas essa é a realidade do que a Bíblia nos ensina. Por que eu devo pensar nas coisas do alto e não da terra? Porque o versículo 3 diz, porque nós já estamos mortos, porque morrestes, e a nossa vida está oculta com Cristo em Deus. Eu e você, irmãos, quando aceitamos a Cristo como Salvador, nós fomos identificados com Cristo na sua morte, no seu sepultamento, na sua ressurreição e na sua ascensão. É Cristo que nos identifica. Ele morreu por nós em substituição pelos nossos pecados. E nós morremos com Ele em identificação com Ele. Por quê? Porque a nossa vida está oculta juntamente com Deus. Alguns jargões que os falsos profetas utilizavam, Paulo utiliza aqui e aplica ele de forma correta. Qual eram esses jargões? As palavras eram sabedoria, conhecimento, plenitude. A plenitude era a hierarquia de anjos, que para eles era aquela hierarquia de anjos que vivia entre os homens e Deus. Então nós tínhamos que adorar anjos para falarmos com Deus. E Paulo diz que nossa vida está oculta juntamente com Deus. A palavra oculta, algumas traduções aí, está falando escondida, não oculta, escondida. Era um dos jargões dos falsos profetas. Ou seja, eles tinham os seus livros sagrados, que era dado para algumas pessoas, nem todos tinham acesso, era só os letrados. Vamos dar um exemplo aqui, só os presbíteros e os pastores que tinham acesso a esses livros, que eram chamados de apócrifos. E ele dizia, a sabedoria está escondida nestes livros. E aí Paulo aplica de forma correta, porque a nossa vida está escondida em Cristo. Aí ele fala, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão em Cristo. E aí Paulo aplica esses termos. Engraçado que Paulo, quando apologética é engraçado, não é? Ele usa os mesmos termos que os falsos profetas utilizam e aplica de forma correta na palavra de Deus. E aqui o nosso foco tem que estar em cima, porque nós estamos mortos com Cristo, estamos identificados com Cristo em sua morte. E aqui eu lembro de Mateus 6,19. Não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará seu coração. Seu coração está onde? Nas coisas de cima ou nas coisas da terra? Não quer dizer que nós não devamos ter responsabilidades com as coisas, mas que o nosso referencial tem que vir de cima. E aí surgem algumas perguntas. O que é que tem guiado nossos passos? O que tem controlado nossa existência? E qual tem sido o nosso ponto de referência? Nós temos que cuidar, é claro, irmãos, de família, trabalho, criar filhos, agradar o nosso cônjuge. Paulo fala que os casados, eles têm que se preocupar com as coisas deste mundo. E aí ele vai explicar em como agradar a mulher, agradar o marido, e o marido agradar a mulher. Mas o ponto de referência são as coisas do alto. E aí, será que Cristo tem sido apenas uma nota de rodapé na sua vida? Ou Jesus só aparece aos domingos na igreja? Ou ele está presente em cada segundo da sua e da minha vida diária? E aí, prosseguindo, Paulo explica por que nós devemos buscar as coisas de cima, onde Cristo está assentado. Porque nós já morremos com Ele. E aí, essa questão da nossa vida estar oculta com Cristo em Deus é uma coisa muito interessante, irmãos. Porque a palavra vida aqui significa vida eterna, vida de Deus. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. A vida eterna é essa, conhecer a Deus como o único Senhor e a seu Filho, Jesus Cristo. Ele está falando da vida eterna.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas já tenha a vida eterna. Então, se você aceitou a Cristo como Salvador da sua vida, a partir do momento que você se arrepende dos seus pecados, você já tem a vida eterna. E ela está oculta, ela está escondida com Cristo em Deus. Por quê? Porque quando você aceita Cristo, aí você vai para casa, parece que não mudou nada. Você continua se vestindo igual às pessoas, você trabalha igual às outras pessoas, não é isso? Você muitas vezes faz atividades, estuda igual às outras pessoas, e parece que não mudou nada na sua vida. Mas se você crê em Cristo, se você se arrependeu dos seus pecados, a sua vida já está escondida com Cristo em Deus. Nós já estamos assentados nas regiões celestiais. Para Deus é como se já houvesse acontecido, porque aqueles que Deus justificou, Ele os glorificou. Essa é a doutrina da nossa união com Cristo. Nós já morremos com Ele. E qual é a expressão externa disso? O batismo. Paulo fala disso no capítulo 2, no versículo 12 dessa mesma carta. Olha só. Tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, no qual igualmente foste ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Nós já estamos unidos com Cristo. Nós já vamos explicar por que Paulo fala isso. E aí Paulo fala aos Filipenses, para mim o viver é Cristo. E aos Gálatas ele diz, já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Ou seja, Paulo está falando as mesmas coisas que eu estou falando aqui, com outras palavras. Para mim o viver é Cristo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. Nós já morremos com Cristo, nós já ressuscitamos com Cristo, nossa vida está escondida com Ele. E aí, quando é que vai ter essa diferença? Como é que as pessoas vão saber que nós já temos a vida eterna? Porque Jesus disse que o reino, ele não é visível, ele está dentro de nós. Foi por isso que Jesus, quando prometeu o Espírito Santo aos discípulos, disse, se eu não for, o Espírito não pode vir, porque enquanto eu estiver fisicamente, vocês vão estar dependentes de mim. O Espírito Santo, eu vou subir para o Pai para que eu não esteja mais fisicamente, mas que eu esteja em vocês. O Espírito Santo está em nós. Então agora vocês vão ter que realizar as obras que eu realizei, porque senão vocês vão ficar igual crianças totalmente dependentes de mim. Pois muito bem, o que é que Paulo está falando aqui? Por que Paulo falou essas coisas aqui, essas questões da identificação com Cristo? Porque os falsos profetas diziam, se vocês não se absterem de determinadas comidas, se vocês não observarem o sábado, se vocês não observarem o calendário judaico, se vocês não crerem nas visões que nós estamos tendo de anjos, vocês estão reprovados. E Paulo diz, ninguém se faça árbitro contra vós, porque vocês já morreram e ressuscitaram com Cristo. É Ele que é a fonte de toda a salvação e é Ele que é a fonte de santificação. É Ele, não é determinadas regras criadas pelos homens, mas é a nossa união com Cristo que é aplicada pelo Espírito Santo hoje. Pois muito bem, naquele dia, na segunda vinda do Senhor, é que essa vida vai ser manifesta. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Naquele dia nós vamos ver a diferença entre o justo e o injusto, publicamente, no dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Nós já fomos glorificados, mas ainda não. Já, mas ainda não. Ainda falta mais um pouquinho. Tenha mais um pouco de paciência e de esperança. Então, quando você estiver desanimado e triste, lembre-se desses versículos aqui da nossa união com Cristo e que estamos glorificados com Ele. E aí, no versículo 5, vai falar das consequências dessa união com Cristo, não é? Vai falar das consequências, que é uma vida santa. Fazei, pois. Esse pois aqui em algumas traduções está portanto. Não sei, na Almeida Corrigida deve estar portanto. É outra conjunção que Paulo está nos informando que o que ele falou dos versículos 1 ao 4, as consequências são essas que ele irá falar a partir do versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Fazei, pois, morrer a nossa natureza terrena. O fazei, pois, morrer, ou fazei morrer no grego,
é a mesma palavra que nós utilizamos aqui para necrotério. Para que serve o necrotério? Para guardar mortos? Pois é, fazer morrer. Essa é a figura que Paulo utiliza aqui. Ele usa a palavra necrotase, necrosate, que é fazer morrer. O que é que Paulo está dizendo? Irmãos, nós que já estamos identificados com Cristo na sua morte e na ressurreição, precisamos andar com a nossa certidão de óbito no bolso. O que é que Paulo está querendo dizer? Quando o pecado vier ao seu ouvido, à sua mente, o que é que você vai fazer para ele? Aqui, ó, não posso, estou morto. Estou morto para você. Se você vivia numa vida, vamos dizer, na balada, naquelas coisas, e alguém, um dos seus ex-amigos vierem novamente, vamos lá, não tem problema nenhum. Aí você diz, não posso ir. Aí ele vai perguntar, por que você não pode ir? Porque eu estou morto. Estou morto com Cristo. A vida que agora vivo, vivo na fé no Filho de Deus. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza e paixão lasciva. Paulo faz uma lista aqui de pecados morais. Se o teu olho direito fizer pecar, arranca-o e lança-o para fora. Eu posso interpretar isso literalmente, irmãos? Claro que não. Os irmãos sabem que na luta contra o pecado, a gente sofre. O pecado está aqui, irmãos. Todos nós sofremos com o pecado. E aí passa o tempo, 10, o pastor sabe disso, os irmãos que são 10, 20 anos de cristãos, 30, e aí o irmão cai naquele pecadinho que o irmão achava que não caía mais. E aí? Meu Deus, tem misericórdia. Senhor, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Isso é graça. E a palavra prostituição aqui que ele utiliza é a palavra geral para todo tipo de imoralidade sexual. Ou seja, sexo antes do casamento, fala do adultério, aqui está incluso homossexualismo e toda aquela lista do livro de Levítico dos parentescos, avô com neto, tio com sobrinho, irmão com irmão. Os irmãos quiserem conferir em Levítico, eu esqueci de anotar. Depois os irmãos leem todo o livro de Levítico e os irmãos vão achar. Tá bom? Dever de casa. Acho que é o capítulo 18 em diante, só para facilitar para os irmãos aí. Então, o tio não pode ver a nudez do sobrinho e por aí vai. Aquela lista toda. A palavra porneia aqui, que é a palavra grega, ela abrange toda sorte de atividade imoral. Qual é a única... Deus estabeleceu com quem nós devemos ter relação, como é que devemos ter relação sexual. Ou seja, ele tem que ser heterossexual e dentro do casamento, monogâmico e indissolúvel. Indissolúvel. Então, eu espero, graças, tomara que não tenha alguém aqui achando que ter relação sexual com a namorada é normal. Não é normal. É pecado. E o preço vem depois. Só pode no âmbito do casamento. E no âmbito do casamento, irmãos, é uma bênção. E aí Paulo faz a ilustração. A relação entre marido e mulher é como a relação de Cristo com a igreja. Só pode dentro do casamento. Não é? E aí ele fala também de desejo maligno, que é desejar o mal para os outros. Fala da avareza. E interessante aqui, a avareza, ele diz que a avareza é idolatria. O que Jesus disse lá no Sermão do Monte? Vocês não podem servir a dois senhores. Pois você vai amar um e desprezar o outro. Não é isso? Vocês não podem amar a Deus e ao dinheiro. E Paulo, mamon, né? Algumas traduções falam mamon, o dinheiro. Ou seja, a avareza, que é aquele desejo insaciável de ter mais, sem nunca se satisfazer. E os gregos utilizavam essa palavra para dizer que é como você tentar encher uma vasilha com água em um balde rachado. Você está com um balde rachado, vai tentar encher aquele balde, ele nunca vai encher. Ele vai estar sempre vazando ali a avareza. Eles utilizavam essa palavra neste sentido aí. Não é? Por quê? Porque estas coisas, versículo 6, por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Meu Deus, Paulo está falando isso para a igreja, está falando isso para a igreja. A ira de Deus, mas Deus não é amor? Deus não é amor, irmãos? E por que Deus se ira? Porque Ele é santo e porque Ele é justo.
Ele não seria justo se ele não se irasse com o que é contrário à natureza dele, que é santa, perfeita. Sede santos, como é santo o vosso Deus. Sejam santos, santifiquem-se, porque senão, se vocês continuarem nesta prática, a ira de Deus vai vir sobre os filhos da desobediência. E aí eu gosto de utilizar uma ilustração muito boa. Eu considero boa, não sei se os irmãos vão achar que ela é boa. Você faz uma viagem daqui para a minha terra natal, lá para o Piauí. Lá são quase 2.000 quilômetros. Você vai de carro. Se você furar o pneu do carro uma vez, normal, não é? Mas se você furar o pneu do carro de quilômetro em quilômetro, tem alguma coisa errada com esse carro. Paulo não está falando aqui de perfeição, irmãos, como dizia John Wesley. John Wesley achava que nós íamos alcançar a perfeição aqui. Paulo não está falando de perfeição. O problema é você viver na prática do pecado, mas todos nós pecamos, irmãos. Se nós dissermos que nós não temos pecado, nós fazemos de Deus mentiroso. Mas a viver no pecado é diferente. É diferente. É por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus. E aí Paulo vai falar também de alguns pecados sociais agora, no versículo 8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação e maldade. A ira, os irmãos sabem que é aquela explosão. Ah, eu falei, agora eu já estou arrependido. Não, depois que você fala uma determinada palavra para a pessoa, é como uma flecha. Depois que você lançou ela, não tem como você correr atrás. Não é? É aquela ira, aquela coisa explosiva. E a indignação é o contrário, é aquela ira permanente. Eu nasci assim, vou morrer assim, eu não vou perdoar e não vou voltar atrás, não quero saber. E vai continuar desse jeito. Tá bom, não é? Deus não nos dá licença para vivermos dessa forma. Se vocês não perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai que está no céu não vos perdoará. Jesus falou isso depois de ensinar o Pai Nosso. E aí ele fala da maledicência, que no grego a maledicência é blasfêmia. Que no caso não é aqui no contexto, não é em relação a Deus, mas é falar mal do outro. E aquele que fala mal do seu irmão, ou levanta contenda e divisão no meio da igreja, Deus aborrece, Deus abomina aqueles que causam divisão entre os irmãos. E ele fala da linguagem obscena do vosso falar. Isso aqui quem trabalha, quem estuda sabe. E é a única vez que aparece no Novo Testamento essa questão da linguagem obscena do vosso falar. Pessoas que baixam calão, palavrão, conversas imorais. Quem nunca esteve numa roda de conversa e começou, aí solta uma palavra de imoralidade. Ou eu calo a boca, ou saio daquele meio ali, porque é esse tipo de coisa que Paulo nos orienta a nos afastarmos, a despojarmos disso aí. E aí ele fala também, que é outro pecado da língua, versículo 9, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos. Ou seja, tirem essa roupa velha, é aquela roupa que você trabalha o dia todo, é a linguagem que Paulo está utilizando, e aí você tira ela, toma um banho e veste uma roupa limpa. É essa a ilustração. Ou seja, vocês têm que se despir desse velho homem. O que é o velho homem, irmãos? O tempo está indo embora. Que pena. Vou encerrar aqui, tá, irmãos? Amém? O que acontece? O velho homem é o homem que descende do nosso irmão Adão. Depois que Adão pecou, toda a raça humana herdou a natureza pecaminosa de Adão. O que é que isso quer dizer? Essa natureza é contrária à natureza de Deus. Ela despreza a lei de Deus. Ela despreza a existência de Deus. Ela despreza a palavra de Deus. E aí é um privilégio, né? Isso aqui é um mistério, irmãos. Vocês estão o quê? Às 30, 40 aqui essa noite, não é? É um mistério. Vocês ficaram ouvindo 30, 40 minutos, uma só pessoa falando e só vocês ouvindo. Isso é um negócio muito estranho. É estranho isso, né, pastor? Na terça-feira, amanhã é quarta. É um mistério isso aí, viu, irmãos? Então, o que é que Paulo fala? Vocês têm que se despedir dessa velha natureza de Adão, que é contrária às coisas de Deus. E vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Façamos o homem, pois, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Mas essa semelhança, essa imagem e semelhança foi manchada pelo pecado.
E aí Paulo fala, vocês têm que se desfazer dessa velha natureza de Adão e se revestir do novo homem, que é Jesus Cristo. Que ele é a imagem do homem perfeito. Ou seja, vocês têm que se revestir dia após dia. Dia após dia. Converse com um irmão que tem 20, 30 anos de cristianismo, que você vai ver que ele ainda está progredindo na santificação. Não se preocupe, que você ainda tem muitas falhas, peça a graça de Deus. Eu não gosto de falar essa palavra, por causa do nosso contexto atual, mas tome posse da sua união na morte e na ressurreição de Cristo essa noite. Se você estiver lutando com algum pecado, irmãos, que é o pecado de estimação, sabe aquele pecado que você não quer largar de jeito nenhum? Tome posse essa noite da união de vocês com Cristo. Mortos para o pecado e vivo para Deus. Assim como Cristo morreu para o pecado na cruz, ele ressuscitou para Deus para viver em novidade de vida. Novidade de vida. Tome posse da sua identificação com Cristo. Você está identificado com Cristo? Você está identificado com Ele? Você tem convicção disso? É dele, Ele é a fonte de santificação. Essa identificação com Ele é a fonte de santificação, irmãos. Não é regras que os falsos profetas chegaram ensinando para a igreja. Não é isso. Cristo é nossa fonte. Cristo é tudo. Cristo, na sua morte e na ressurreição. Tome posse esta noite. Revista-se do novo homem. E aí, essa identificação com Cristo, essa imagem que está sendo moldada a cada dia, de glória em glória, segundo a imagem daquele que o criou, ou seja, essa imagem que foi manchada lá no Éden, ela está sendo restaurada. E a sua plenitude será no dia que o Senhor voltar, que nós seremos glorificados. Vai ser no último dia. Vai ser no último dia. Quais são as barreiras que essa verdade ela vai quebrar? Ela quebra barreiras étnicas, versículo 11, no qual não pode haver grego nem judeu. Tem algum judeu aqui? Não tem barreiras, todos nós somos gentios. Não pode haver barreiras étnicas. Circuncisão nem incircuncisão, ou seja, questões religiosas do judaísmo. Você não observa o sábado, você não observa as festas, as luas novas, o calendário judaico. A união com Cristo quebra todas essas barreiras. Bárbaros, cita. Aí tem a questão de cultura. Os gregos, os bárbaros eram homens que não tinham cultura grega. Quem não tivesse cultura grega naquela época era considerado bárbaro, ou seja, um homem ignorante. E o cita ficava fora do Império Romano, era o mais ignorante dos bárbaros. Tinha alguns gregos que diziam que os citas eles eram um pouquinho melhores do que os animais. Eles são um pouquinho melhores que os animais, de tão ignorante que eles são. Questões sociais, escravo e livre, ou seja, patrão e empregado, não há diferença. O Deus é o mesmo. Não há diferença. Porém, Cristo é tudo em todos. Cristo, irmãos, Ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho amado. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. Nele tudo subsiste. Foi Ele que criou os principados e as potestades, que era outro jargão que os falsos profetas utilizavam para a hierarquia dos anjos. Foi Deus que criou, foi Jesus quem criou. Vocês têm que adorar a Cristo, não aos anjos. Ele é a cabeça da igreja, é Ele que controla a igreja, é Ele que é o Senhor da igreja, porque aprove a Deus que nele habitasse toda a plenitude. Cristo é tudo em todos, Cristo é tudo para mim, Cristo é tudo para a igreja, Cristo é tudo na história. Cristo, a Ele a honra e a glória para todos sempre. Eu gostaria de orar com os irmãos, encerrando esta mensagem. Senhor nosso Deus, muito obrigado por Tua palavra. Pai, eu intercedo pelos Teus filhos que estão lutando contra pecados, que estão com sentimento de culpa. Senhor, que a nossa união com Cristo na morte, mortos para o pecado e vivos para Ti, Senhor, que os Teus filhos tomem posse esta noite, que o Teu Santo Espírito venha fortalecer e venha capacitar, Senhor, para vencermos o pecado, porque quando Tu morreste na cruz, Tu não só morreste para perdoar os nossos pecados, mas para nos livrar do poder do pecado. A Ti, Senhor, seja a glória e a honra para todos sempre. Em nome de Jesus, nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém.
Meus amados, podeis assentar. Quantos estão agradecidos a Deus pelo que o Senhor tem reservado para nós nesta noite? Quando tiver mais bênçãos destas, irmão Leandro, pode trazer para nós, viu? Que será bem-vindo. Quantos aqui sentiram que o Senhor falou consigo? Desde o dia 20 de novembro, que o Espírito Santo está falando conosco, o Espírito Santo está falando nesta casa. Antes de 20 de novembro, o Espírito Santo continuava falando, só que de uma forma específica. Deus tem falado ao nosso coração, para nós nos consagrarmos, para nós valorizarmos mais a casa do Senhor, para nós termos mais alegria com as coisas do Senhor, porque o Senhor, Ele tem interesse de nos abençoar. Amém, irmãos? O Senhor tem interesse de nos ajudar. Só depende de nós. Eu, quando assumi esta igreja, eu fui tão desonrado, tão humilhado, que não havia necessidade para isso. E eu nunca contei nada a ninguém, porque nem vou contar. Mas eu paguei o preço. E até hoje estou pagando o preço. Porque esta obra não é minha, não é do pastor Natanael. Esta obra é do Senhor, o nosso Deus. Amém, irmãos? E muitas vezes nós abrimos mãos de nossos desejos, de nossa própria vontade, para que seja estabelecida a vontade do Senhor, o nosso Deus. Porque a carne, ela é inimiga de Deus. A carne, ela se contrapõe às coisas de Deus. A carne quer as coisas que trazem prazer a ela. Mas existe algo que está dentro desta carne, chamado espírito e alma. Que enquanto a carne puxa para a bebida, para a droga, para o carnaval, para a vaidade, para o mundo, a alma e o espírito estão lutando e dizendo: não, venha para cá, para perto de Deus, para perto do Criador, para perto da presença do Salvador. E o Espírito Santo, amados, está falando conosco todo culto, que o que Deus tem preparado para esta igreja vai ser coisa grande. Espiritualmente, Jesus vai batizar muitos irmãos. Jesus vai completar a obra de salvação dentro de lares. O Senhor Jesus vai resolver problemas conjugais. O Senhor Jesus vai abrir portas que estão fechadas. Quem não tem casa vai ter casa própria. Quem não tem carro vai ter carro. Porque Deus vai preparar condições para isto. Então somente Ele disse a Josué: santificai-vos, porque amanhã o Senhor pelejará por vós. Quantos aqui querem se esforçar para buscar mais a Deus em santidade? Para agradar mais ao Senhor. Porque grandes milagres Ele vai fazer neste lugar. Amém, irmãos? Fiquemos em pé. Eu quero chamar a irmã Valdeci para vir aqui à frente. Irmãos, houve um lapso domingo, porque isso não é trabalho do pastor. Domingo foi aniversário. Foi domingo ou foi sábado? Seu aniversário? Domingo, irmãos. Não foi preparado nada para o irmão Leandro. E os irmãos da escola dominical, apesar que é o terceiro domingo, né, que você está na frente, mas ele já é o líder da escola dominical. Então eu quero pedir a esta igreja que todos os líderes e vice-líderes de departamentos, em seus respectivos aniversários, os membros, se é escola dominical, corpo de professores, já prepare alguma coisa previamente para a gente homenagear este servo de Deus. Amém, irmãos? Amém. Vamos pedir 10 contos de um, 5 contos de outro. Shekinah, a líder da Shekinah, a vice-líder, que está o ano todinho ensaiando, orando com as irmãs, são dignas de ser lembradas e homenageadas, sim ou não? Sim. Todos os departamentos. Vamos acabar com essa frieza, irmãos, que passa o aniversário de um servo de Deus que convive com a gente o ano inteiro, dando esse calor humano, essa força fraternal conosco, unindo as forças conosco, e a gente nem lembra, passa batido. Não,
A igreja em Valparaíso não é só uma igreja, é uma família de Deus. Amém, amados? Então pede 5 conto a um, 10 a outro, compra uma camisa, compra um sapato. Se é uma irmã, não vai dar chocolate, nem doce não. Se a irmã for diabética, vai acabar de matar, coitada. Dê uma sapatilha, dê uma blusa bonita. Olha, um presente, Isabela, um presente no mínimo 100 reais dá para agradar qualquer um. Dá ou não dá? A gente não está na miséria, a gente não está em crise, a gente está em Cristo Jesus. Amém, amados? Vamos melhorar esse quadro? Ainda estou devendo meu presente, viu? Brincadeira. Quantos estão agradecidos a Deus? Quinta-feira, o nosso grande culto de doutrina. Quem vai se esforçar para voltar quinta-feira? Vamos estudar o restante das janelas. São coisas tremendas que Deus tem preparado para nós. Sim. Sim. Vamos orar. A alegria daquela família hoje. Olha, a senhora lá, ela falou, não, por favor, domingo venha de novo. Olha aí, irmão, você pode dar glória a Deus por isso? Foi uma família que esteve domingo conosco. Esposa, marido, filhinhos. Olha aí, o povo está com fome de Deus. E é vocês que vão alimentar esta cidade, amém, irmãos? Quantos querem orar pelo irmão Leandro e agradecer a Deus por mais um ano de vida? Pela irmã Valdeci, para que o Senhor continue dando forças espirituais, forças físicas para ela e que ela continue sendo uma bênção nesta casa. Quem quer agradecer a Deus pela vida da irmã Valdeci? Venha cá, minha filha. Sim. Olha que notícia linda. Um menino praticamente morto, levou um tiro, já está em casa, está de alta, o milagre aconteceu, a igreja orou e Deus está sendo glorificado. Amém, amados? Presbítero Ezequias estará orando. Para a igreja. Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos, Senhor, pela tua grandiosa presença em nosso meio esta noite. Senhor, pela tua palavra, Senhor, que foi pregada aqui esta noite, que foi um alimento para nós. Nós queremos te apresentar, Senhor, queremos te agradecer pela vida, Senhor, do irmão Leandro, que aqui se encontram, aqui também desta jovem, Senhor, que tu tem dado graça, tem dado vitória, tem abençoado, Senhor, tem crescido eles na tua presença, que eles possam continuar, Senhor, tendo muitos e muitos anos de vida, Senhor, na tua presença, que tu venha continuar abençoando, Senhor, as suas famílias. Em teu nome santo nós te agradecemos, Senhor, pelas famílias, Senhor, que tu tem dado graça, que tu tem abençoado, assim também como a irmã Valdeci, Senhor, que muito, Senhor, tem feito também por esta igreja em seu trabalho. Meu Deus, abençoa o seu ministério, abençoa, Senhor Deus, em todas as áreas. Nós te damos graça, Senhor, pela vida desses irmãos, meu Deus, em teu nome santo nós te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: meu irmão, se já ressuscitaste com Cristo, pensai, buscai as coisas do céu, onde Cristo está no céu. Despedindo, dizemos que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a doce e divina consolação do seu Espírito Santo, seja hoje com todos os seus filhos e para todos sempre. E a igreja diz? Amém. E a igreja diz? Amém. Estão abençoados em Cristo Jesus.